Cara, eu vou reclamar pouco, mas eu vou reclamar do Marinho sim, viado. Mas tu falou na transmissão que acreditava pra caralho no Marinho. Essa aí é a temporada do Marinho. Eu tenho certeza. Eu falei na hora o Marcão, não, né? Não. Eu não consigo mentir, parceiro. Esse é o problema. Não, mas o jogo foi bom, galera. O jogo foi bom, assim. Devido ao terceiro jogo da temporada, o jogo foi bom. O jogo, a galera tirou um pouquinho o efeito negativo do jogo do Madureira. Alguns testes valem, outros não. Eu não daria mais um teste para o Marinho, com todo respeito. E o Vitor Pereira até tentou colocar ele na esquerda ali por uns 5, 6 minutos no segundo tempo, não rolou. Mas assim, o time, pelo menos assim, eu e Marcão, a gente analisando lá, o time pelo menos me pareceu num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, iniciou dessa forma, porque acho que Marinho e Cebolinha meio que forçam esse tipo de esquema, o Pedro como centroavante e o Matheus França. A estratégia do Nova Iguaçu era basicamente segurar, fazer a mesma coisa, tá lá o modelo pronto do que o Madureira fez. Só que veio o gol, né, cara? Numa jogada do Mateuzinho. Mateuzinho, para mim, eu já digo aqui, o melhor em campo. Por mais que o Gabigol e o Pedro tenham feito 2 gols cada, eu achei que o Mateuzinho foi o melhor em campo. Acreditou no jogo e aí a bola chega pro Pedro. O Pedro é um centroavante nato, já domina girando e faz o primeiro gol, e depois vem o gol do Fabrício na cobrança de falta do Cebolinha. E aí uma coisa feliz do Vitor Pereira. O Vitor Pereira já chega no segundo tempo metendo 3 jogadores diferentes para tentar mudar alguma coisa num jogo onde o Nova Iguaçu já estava com um jogador a menos. Era hora de ousar mesmo. Ele nem ousou nesse primeiro momento. E aí, de novo, vou só fazer um adendo. Eu acho que o Vitor Pereira também tem que perceber isso. Esse time sem Everton Ribeiro e Arrascaeta ou Everton Ribeiro, esse time, basicamente, ele não é nem 20% do que é quando esses caras estão. É uma outra característica, é um outro time diferente. E já não é a primeira vez que ele tenta fazer isso. Né? Durante o jogo, se eu não me engano, ficou Thiago Maia, Pulgar e os 4 atacantes na frente. Marinho, Cebolinha invertidos. Também não concordo com isso. Pedro e Gabigol. Esse jeito não vai dar certo. Esse jeito não deu certo com o JJ. Não deu certo. Por isso que essa necessidade de a gente trazer um meia. Tem que ter pelo menos um dos dois para o time realmente fluir como o Flamengo. Para você ter uma cara de Flamengo. Com outros dois, sem os dois, o time não tem cara de Flamengo. E aí, no final, ele dá o checkmate quando ele mete o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e aí o jogo desanda de fazer gol, dor do Gabigol, mais um do Pedro, podia até ter sido mais. Então, assim, um ótimo jogo do Felipe Luiz também, os laterais foram muito bem. O Pablo, para mim, uma partida segura, que é o lateral, o zagueiro mais criticado do Flamengo, uma partida segura. Eu para mim, ficou devendo um pouco o Pulgar, esperava mais do Pulgar, ficou devendo. O Gerson está adquirindo o ritmo e Marinho não dá. O Cebolinha eu achei até que tentou, mas vou ser bem sincero, o Cebolinha daqui a uns 3 jogos, se ele estiver apresentando esse futebol, ele vai tomar porrada minha. Eu acho que para esse jogo, pô, legal, mas se continuar apresentando isso, para mim vai tomar porrada. Porque eu quero muito mais de um Cebolinha da 3ª ou 4ª maior contratação da história do Flamengo e do futebol brasileiro, que agora tudo que é do Flamengo é também do futebol brasileiro, né? Se eu não me engano, as 5 maiores contratações são do Flamengo. Então, eu espero um pouquinho mais de Cebolinha, mas Cebolinha foi bem. Eu acho que hoje ele até tentou e tudo mais. E o Matheus França, cara, ele tem que ter um pensamento mais ligeiro e ser um pouquinho, às vezes, um pouco mais egoísta em algumas jogadas. De tentar fazer o gol do que passar. Mas de resto, assim, eu achei que foi bom. E o Vitor Pereira, para mim, é só esse adendo. De ter que jogar com um meia e parar também de algumas inversões, de que não deu certo. E ele tem que pegar também um exemplo até de outros treinadores. Eu desistiria do Marinho, ou eu botaria o Marinho no final de uma fila, e o Marinho na esquerda, Cebolinha na direita, para mim é invenção total. E ele entendeu isso e já mudou 5 minutos depois. Eu não sei nem se isso foi circunstância no jogo ali. Eles iniciam o segundo tempo, sim, invertidos, né? O Cebolinha pelo lado esquerdo, o Marinho pelo lado direito. Acho que o jogo hoje tem algumas coisas que precisam falar com o Vitor Pereira. Assim, eu não cobro o Vitor Pereira de conhecer, por exemplo, que o Marinho não serve.
por exemplo. O Vitor Pereira não vai chegar no Flamengo com a consciência ou com a ideia formada, Alan, de falar assim, o Marinho não serve. Ele vai tentar botar o Marinho, ele vai tentar utilizar o Marinho, né? Mas o campo precisa falar. A gente falou isso muito com o Paulo Souza lá no começo do ano passado, né? Eu acho que hoje o principal motivo, a principal dica que esse time deu hoje para o Vitor Pereira é que ele precisa de um meia. O time, quando joga sem um meia, eu acho que a gente sofre demais na criação. Até porque o time adversário vem muito fechado sempre. E essa questão, mesmo jogando com os dois abertos ali, no primeiro tempo funcionou bem, mas quando ele faz as alterações, até os 15 minutos, quando ele coloca o Everton Ribeiro e o Thiago e o Arrascaeta, acho que a gente ficou ali meio que patinando naquele início de segundo tempo, né? Será que a gente vai ouvir o Vitor Pereira, né? A gente está esperando a coletiva já. Será que isso... O Vitor Pereira vai entender isso também? Vai pedir a contratação de um meia? Infelizmente, eu acho que o Marinho, mais uma temporada, está perdendo as oportunidades que está tendo, né? E aí, naturalmente, ele vai sendo escanteado. Eu acho que ou ele vai ser negociado ou ele vai jogar muito pouco nesse time do Flamengo. Queria saber o que você achou, né, em linhas gerais do jogo, e aí você pode falar um pouco do Marinho, um pouco dessa ausência desse meio. Vamos lá, rapaziada. É hora de sentar o dedo no like aí, ajudar o canal aí, compartilhar se possível. Seguinte, Marcão, o Vitor Pereira está no papel dele. É um jogador do clube, é um ativo, ele está chegando, está conhecendo. Não é por falta de vontade, de entrega, de dedicação do Marinho. E aí ele está colocando o cara em campo, por quê? Porque ele ainda está numa fase preparatória. A gente precisa entender isso, galera. Hoje o Gabigol estava no banco. Todo mundo sabe que o Gabigol não vai ser banco. O Everton Ribeiro estava no banco. A Arrascaeta estava no banco. A Arrascaeta tomou uma pancada no jogo passado. Muita gente achou que ele pudesse ter tido alguma lesão para o tornozelo. Enfim, a gente tem que entender que essa equipe está sendo preparada para poder enfrentar a equipe do Palmeiras. Alguns fatos devem ter acontecido durante a semana, porque o Vitor Pereira havia dito na coletiva que viria com os mesmos jogadores. Pode ser que durante a reapresentação, alguns sentiram um pouquinho mais de dores, é início de temporada, a perna pesa, as coisas às vezes complicam no começo, então aos pouquinhos os caras vão se soltando, vão readquirindo sua melhor forma física e a tendência é melhorar. Só que faz parte, e é o papel do Vitor Pereira também para não perder o elenco, porque o Marinho é um cara bem quisto no elenco, cara. O Marinho é um cara que a galera gosta na resenha e o caralho. Só que, infelizmente, a gente já percebeu que não tem condições de jogar mais no Flamengo. Não é jogador de Flamengo. Ele vai ter que ser emprestado para o São Paulo, para o Internacional, né? Ou doado, porque no Flamengo ele não vai conseguir ter. E se reforçarmos o elenco, isso vai naturalmente acontecer. É isso que tem que acontecer. E aí não depende do Vitor Pereira. Depende, sim, do Flamengo. Se fala muito aí no tal do palestrinho aí, como é que é o nome? Palestre, né? O nome do cara, né? Que atua ali pelo canto, pela ala direita, pela ponta direita, aliás. E esse, sim, pode ser um jogador que vai vir e vai acabar tirando as oportunidades do Marinho. Tão simples quanto isso, tá? Tão simples quanto isso. Eu brinquei, ele fez um bonito lance, ninguém mais sabe como é que ele fez aquilo, fez sem querer, alguns dizem, e ele acaba não produzindo nada para a equipe. É claro e notório, Marcão, que quando, né, é o Pelestre, obrigado, Mateuzinho, obrigado, tamo junto. É claro que quando a gente joga com um time alternativo, nos falta um meia de criação. A gente não tem. Matheus França hoje tentou, em alguns momentos eu acho que o Matheus França foi bem, em alguns outros lances ele acabou meio que vacilando, dando mole, mas é um menino com potencial absurdo, tanto que chegou uma proposta aí já prontamente rechaçada pelo Flamengo, o que tudo indica aí, né, em torno de 16 milhões de euros, e para mim o Matheus França tem que ser 16 por 50% do passe do moleque. Eu acho que vai ter muito a evoluir, muito a desenvolver, né, durante toda a temporada e principalmente nas mãos, né, do Vitor Pereira. A gente tem que ter um pouquinho mais de calma com o Matheus França. Eu fiquei muito triste, não estou aqui para cagar regra para torcedor nenhum, não estou aqui para ensinar ninguém como tem que se comportar no estádio, mas teve um jogo no Maracanã que a galera sentou a vaia em cima do moleque, o moleque saiu até de cabeça baixa, de forma desnecessária, ao meu ver,
A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que o nível de exigência rubro-negro está cada vez mais alta. A gente hoje tem um elenco milionário, a gente tem uma pressão absurda para ganhar tudo que a gente disputa no futebol. E eu acho que tem que ser nessa linha. A gente tem que saber com que a gente tem que dosar as coisas. Tem muitos outros jogadores que levam muito mais tempo e, de repente, a cobrança pode ser muito mais enérgica e tem muito torcedor que apoia, bate palminha, vai levar a bandeira na porta do Ninho do Urubu para querer, né, levantar a moral e o caralho. Desculpa, eu acho que também não é por aí, né? É aquela história da gente ter o equilíbrio, conseguir encontrar a porra do equilíbrio, né, para não acabar atrapalhando as coisas. Mas no todo, Marcão, a equipe pegou um adversário e o jogo acaba aos 40 minutos do primeiro tempo. Quando o jogador é expulso e o Bigode não tinha anotado o primeiro cartão dele, ficou na dúvida. E aí? Não, é o primeiro, é o segundo? Não, deixa eu ver. E aí o jogador acaba sendo expulso ali. Numa jogada que o Marinho ainda corta ali para dentro, ele ali, né, sofre uma falta, ele valoriza, se joga. E depois dali, acabou o jogo por Nova Iguaçu, né, com um jogador a menos. Uma equipe que já era muito frágil, diante de um Flamengo, né, que fez uma partida melhor hoje. Parece que, né, conseguiu se soltar um pouco mais, né? Era notório que nós teríamos aí um placar elástico e esse placar acabou acontecendo. O positivo disso é que a gente percebe que o torcedor fica um pouco mais tranquilo, porque no jogo passado nós tínhamos uma audiência até maior do que essa e a galera estava vindo aqui sentar a porreta e a marreta no Vitor Pereira, que não servia, não serve. Tem um monte de jogador ruim. Flamengo não sei o quê, com esse time a gente não vai ganhar o Palmeiras. Porque isso, por aquilo. Então, essa vitória dá moral. E aí tem um outro ponto que eu acho que a gente vai debater muito aqui, para devolver para vocês dois. Se analisarmos os 3 primeiros jogos, tá? Esse é o terceiro, o Mateuzinho entregou mais do que o Varela. Mas eu não me iludo porque o Mateuzinho deve defensivamente. Concordo. Mateuzinho deve, foi a minha maior frustração para 2022, só que hoje ele fez por si só merecer, se na próxima partida fosse a final contra o Palmeiras, a titularidade. Tão simples quanto isso. Essa é uma opinião que eu tenho. Eu sei que vai ter uma galera que vai discordar, mas fiquem à vontade aí para poder também, né, falar Rodrigo Bigode e Marcão Beton com relação à partida do Mateuzinho hoje, que para mim me agradou. Gostei, achei o jogador bem mais efetivo, conseguiu bons lances, conseguiu enfiada de bola bonita,